Boa tarde a todos. Boa tarde. Então vamos para o nosso quarto dia de aulas do nosso curso de formação de terapeutas, né, conselheiros em dependência química do Instituto New Life. Você de casa também está prestando atenção na gente no YouTube, seja bem-vindo a essa aula. Muito bem, estávamos falando sobre o que na última aula? Sobre juízo crítico, sobre distração. Todas essas coisas são funções psíquicas ou funções mentais, né? Distração, como você citou, é uma alteração da atenção, é uma alteração de uma função psíquica, né? Nós estávamos, em geral, falando sobre as funções psíquicas fundamentais do ser humano. Sim. E paramos em Juízo crítico. que nós vamos falar agora. Que é uma das mais importantes. Muito bem. Então, o que seria juízo crítico? Capacidade de avaliar a realidade e tomar decisões coerentes. Veja bem, o próprio nome já nos indica, né, mais ou menos o que isso significa, né? Uma pessoa crítica é uma pessoa que sabe o que é adequado ou não a uma determinada situação, né? Então, juízo crítico é a pessoa que sabe quais são os limites dela dentro de uma situação. A pessoa que não tem juízo crítico, muitas vezes ela vai invadir aquilo que é, entre aspas, o direito do outro. Eu, por exemplo, poderia dizer, aquela pessoa que percebe duas num diálogo e chega, né, subitamente interrompe aquele diálogo e começa a falar. Isso é uma atitude coerente? Não. É uma falha de juízo crítico, né? A pessoa que está numa reunião, por exemplo, e de repente dá uma gargalhada porque lembrou de alguma coisa engraçada, é uma decisão coerente? Não. É uma falha de juízo crítico. E eu estou dando exemplos simples, né? Poderia dar milhares de exemplos, mas isso é juízo crítico. É eu saber o que é adequado e o que não é adequado numa determinada situação. É eu conseguir perceber, né, dentro de mim e fora de mim, quais são os limites aceitáveis. Isso é juízo crítico. Quais são, então, as alterações do juízo crítico? A gente vê muitas delas dentro de comunidade terapêutica. Porque, inegavelmente, nosso uso lá fora comprometeu o nosso juízo crítico. Se nós pararmos para pensar e olharmos para trás, quantas coisas nós fizemos impulsivamente que nos arrependemos hoje em dia? Devido justamente à falta de juízo crítico. Aquela coisa que você pensa, poxa, eu poderia ter passado sem essa. Então, juízo crítico é impulsividade, comportamentos de risco, negação da doença. Olha só que interessante. Incapacidade de perceber o que é inadequado, aqueles exemplos que eu dei agora há pouco. Usuários ativos frequentemente agem como sem noção. Outra aula? Sem noção daquilo que é adequado e daquilo que não é adequado, né? Agora vamos falar de conduta. O que é conduta? Eu gostaria dessa definição. É aquela postura observável, né? O juízo crítico é algo que é mais interno à pessoa. Mas a conduta, que é a exacerbação dessa falta de juízo crítico, é o que é observável, né, para terceiros. Então a conduta é aquilo que eu observo. São os comportamentos observáveis, motores e sociais. Motores que diz respeito a movimento e sociais que diz respeito a comportamento, né? Por exemplo, a palavra motor pode estar relacionada à pessoa que tem um tique nervoso. Sim, é um comportamento motor observável, é uma conduta, né? Social, conduta social da pessoa, como ela se porta em sociedade, como ela se porta em um determinado ambiente. É lógico que, de certa forma, a conduta é a expressão observável do juízo crítico.
até um certo ponto. Vocês concordam comigo? Conduta é o que eu observo, né? Então vejamos quais são as alterações de conduta mais comuns. Agitação psicomotora, hiperatividade, inquietação e agressividade. Ora, essas coisas, elas podem estar relacionadas com outras funções mentais que nós já vimos anteriormente. Por exemplo, na questão de uma alteração chamada hiperalerta, lembram-se dela? Dessa alteração? É muito comum que a pessoa apresente hiperatividade, inquietação e agressividade. Só que aqui eu estou falando de alterações da conduta. Lá naquele momento, quando nós discutimos as alterações da consciência, nós estávamos falando de processos mentais. Aqui eu estou falando de processos observáveis por terceiros, né? Mas é claro que as funções mentais, elas estão interrelacionadas, né? Portanto, agitação psicomotora, está explicado. Retardo psicomotor, falamos sobre o bradipsiquismo, que é o pensamento desacelerado, lento, que é uma alteração do pensamento. Olha, toda ação deriva de um pensamento, não é verdade? Então, se os pensamentos estão lentificados, normalmente há de se esperar que as respostas motoras, os movimentos planejados também estejam lentificados, né? Então veja como, mais uma vez, há essa conexão entre diferentes funções, né, mentais do ser humano. Comportamento catatônico. Já viu aquela pessoa que está com imobilidade extrema ou uma postura rígida, muitas vezes olhando para o infinito? Isso nos lembra de qual função psíquica que está associada a essa alteração. Lembra quando nós falamos dos níveis de rebaixamento de consciência? O nível de leve rebaixamento, que é obnubilação, né? Um segundo nível de rebaixamento de consciência, que é a sonolência. Um terceiro nível de rebaixamento de consciência, que é o estupor. No estupor, o comportamento observável é o comportamento catatônico. Mas lembrem-se, né, o quarto estágio de rebaixamento, abaixo do estupor ainda, né, mais grave, seria o coma. E, vamos lá, condutas de risco. Somos especialistas nesse tipo de conduta, né, gente? Especialmente quando estávamos no uso lá fora. Quantas e quantas vezes nos colocamos em risco desnecessariamente, sem motivo nenhum? Só no impulso do momento? Agressividade, tentativas de suicídio, impulsividade. Fazer às vezes as coisas só para mostrar para o outro que você tem coragem de fazer, no auge da loucura, fazer algo extremamente perigoso, ou não medir as consequências de uma determinada atitude, né? Os riscos que aquilo poderia trazer. Quantas e quantas vezes eu fiz isso? Várias vezes eu já falei para vocês em palestras lá fora. O fato de eu estar aqui é um milagre, né? Porque, considerando tudo que eu já fiz, era para mim ter morrido, cara. Então eu realmente acredito que existe um propósito para a minha presença aqui nesse momento, tendo essa conversa com os senhores. Porque se eu for analisar racionalmente, eu escapei de situações que a lógica diria que eu não teria escapado. Linguagem. Uma das funções psíquicas mais importantes. Não que haja uma mais importante do que a outra, mas imaginem uma sociedade sem linguagem. Nossa. Não haveria sociedade. Onde não pudéssemos nos comunicar. Não seria estranho? Seria até difícil pensar nisso, né? Então, linguagem é expressão verbal, escrita e gestual. Expressão verbal é o que eu estou fazendo aqui agora, né? Traduzindo os meus pensamentos em sons inteligíveis que os senhores interpretam e formam ideias na cabeça dos senhores. Expressão verbal. Escrita é o que muitos de vocês estão fazendo agora. Enquanto eu falo, anotam algumas coisas que acham interessantes.
E gestual? Eu faço isso o tempo todo quando eu estou na frente, né? Aqui na frente dando uma palestra. A expressão gestual ela é responsável por mais de 70% daquilo que você quer comunicar. Muitas vezes o seu corpo fala muito mais do que suas palavras. Já perceberam isso? Numa entrevista, vocês como conselheiros em dependência química devem estar atentos a isso, a linguagem corporal. Então vamos lá. As alterações da linguagem são de duas naturezas. A primeira, neurológica, diz respeito a alterações físicas no meu sistema nervoso central, danos eventualmente causados por um acidente ou danos causados por qualquer outra situação, né? Que podem levar a afasia. A é prefixo de negação, fasia vem de fala. Então, perda da linguagem por lesão cerebral. Parafrasias, agrafia e alexia, distorções na fala, escrita e leitura. Ou seja, na afasia, a pessoa perde completamente a linguagem, a capacidade de expressão através da linguagem. Na parafrasia, na agrafia e na alexia, estamos falando, respectivamente, de alterações na fala, na escrita e na leitura. Lembrem-se, essas coisas podem ser de cunho neurológico. Mas será que são só lesões neurológicas que produzem alterações na linguagem? Não. Alterações psiquiátricas. Aquilo que é psiquiátrico nem sempre é neurológico. Concordam comigo? Nem essa. A questão é, quando você fala lesão neurológica, é um dano físico. Sim. Quando você fala que é psiquiátrico, não é necessariamente um dano físico. Certo? Pode ser uma alteração, né, na produção de neurotransmissores, pode ser a deficiência de absorção de algum tipo de vitamina, como a B1, por exemplo. Pode ser uma série de coisas, né? Mas não necessariamente uma lesão física. Mas vamos lá, logorreia. Eu lembro de ter falado que a logorreia, que é uma alteração da linguagem, está associada com o... Verborreia? Não. Logorreia é a fala excessiva e acelerada. Imperatismo? E o que é o pensamento acelerado? Não, assim não. Eu, no caso. É um nome que você fala. Vamos, senhores. Os senhores assistiram a aula? Não, Também fala besteira. Falem, não tem problema. Aqui é o lugar de errar. Ecolalia? Oi? Ecolalia? Não, ecolalia é outra coisa. A ecolalia, eco, né? Vem de eco mesmo, de repetição. Ecolalia é quando a pessoa repete normalmente a última palavra que você disse, a última frase que você falou com ela fica repetindo. Tudo bem? Bem. Né? Eu estou dizendo... É psiquismo, não é? Taque psiquismo. Isso, Isso! Parabéns! Até que enfim. Taque psiquismo. Taque é acelerado. Psiquismo, pensamento. Pensamento acelerado pode resultar em fala acelerada. Logorreia. É um nome que a gente pode associar muito vulgarmente a uma diarreia verbal. Então, bradifasia é o oposto. É a fala lenta e monótona. Ou seja, provavelmente está associado a um quadro de bradipsiquismo, Que é o oposto. que é o oposto do taquipsiquismo, né? Mutismo, ausência voluntária de fala. Percebam que nós estamos falando de alterações psiquiátricas da linguagem. O mutismo, nesse contexto, certo? Não é porque a pessoa não consegue falar. É porque ela, de fato, por alguma razão psiquiátrica, ela não quer falar. Ela quer ficar em silêncio. Total, absoluto. Eu não sei se vocês já tiveram contato com alguma pessoa assim, mas eu já tive. Independentemente do estímulo, ela não falava nada. Nada e nada. Mas pela expressão corporal, né, pela sua conduta, dava para perceber que ela tinha pensamentos complexos. Ela só não falava. Então, assim, ecolalia e palilalia. Repetição involuntária de palavras ou frases. Já viu aquela pessoa que você fala... Ah, eu vi fulano de tal ontem, foi legal. Ele é legal. Né?
E é isso mesmo. Eco vem de eco. Quando você fala uma coisa, o som, né, reflete em algo e a onda sonora volta e você ouve a palavra de novo. Ecolalia. Quem costuma repetir as últimas sílabas ou palavras, né? Palilalia. É a repetição de frases inteiras. Fulano de tal foi ao mercado ontem e comprou maçã. Ele, fulano comprou maçã, fulano comprou maçã. Entendeu? Então a ecolalia normalmente é a repetição do último som, da última palavra, e a palilalia é a repetição da última frase. Mas no final das contas, né, trata-se do mesmo tipo de alteração. Aqui nós temos um exemplo de ecolalia, né? Temos. Tem. Temos sim. Vocês que eu falo. Não citaremos nomes, por favor. Né? Mas temos um exemplo. Isso mostra que os senhores estão sendo observadores. Hoje eu tive uma surpresa muito interessante, né? 2 alunos dessa classe se sentaram juntos, né, estudando o material e começaram a observar outros acolhidos e tentar identificar neles alterações dessas funções psíquicas. Não aconteceu isso hoje? Aconteceu. E isso é bacana. Os senhores já estão praticando o que estão aprendendo, né? E é assim que se aprende, praticando, né? Prejuízos cognitivos na dependência química. Agora nós já vamos entrar numa outra seara. Qual que era a dúvida que você tinha? Não, é outra página que você vai passar aqui agora. Você Ah, vai tudo falar bem. com certeza. Então tá, ó. Prejuízos cognitivos na dependência química. Ao longo dessas 3 aulas que já tivemos, nós já falamos de vários prejuízos. Os senhores devem estar lembrados, né? Nós falamos sobre prejuízos na tomada de decisão, né, devido ao comprometimento do córtex pré-frontal. Nós falamos de problemas de memória, devido principalmente e não somente, né, a alterações no funcionamento do hipocampo. Nós falamos sobre impulsividade, né, sobre perda da capacidade de avaliar uma situação de risco, se ela é de risco mesmo ou não, ou seja, a questão da amígdala ou sequestro emocional. Então, assim, nós já falamos de várias coisas, né, que são prejuízos cognitivos. Prejuízo cognitivo é prejuízo na minha capacidade de compreender o que acontece em torno de mim e dentro de mim. Então, podem comprometer a adesão ao tratamento. Gente, se eu não acreditar que eu preciso do tratamento, eu não vou aderir ao tratamento. E nós vimos que uma das alterações de juízo crítico muito comuns é a negação da própria doença. Tá vendo? Mais uma conexão. Capacidade de insight. Insight é uma palavra do inglês que significa o seguinte: aquela grande sacada, aquela grande ideia, né? Aquele pensamento que resolve o problema. Intuição. Muitas vezes pode ser classificado como intuição também, né? Mas insight, normalmente, nesse contexto, é aquele pensamento que vem estruturado e resolve um problema. Você não fica rodando em círculos em torno do problema sem capacidade de resolvê-lo. Reinserção social. Esse prejuízo na dependência química é o seguinte: quando se fala de reinserção social, nós estamos falando, na verdade, aqui da dificuldade que nós temos, certo, de retomar as nossas relações sociais depois de ter passado por um quadro de dependência química. Vocês concordam comigo que a dependência química, por diversas razões, elas nos afasta das pessoas, da sociedade, né? Nós vivemos à margem da sociedade. Então, muitas vezes, este retorno é difícil. Então, é por isso que isso é considerado um prejuízo cognitivo. A pessoa precisa compreender que ela continua fazendo parte daquele mundo lá fora. Eu não posso sair daqui com aquele pensamento de que eu sou diferente. Nós sabemos que a única diferença é o seguinte: nós, enquanto adictos, não temos controle nenhum sobre o uso de qualquer substância. Então, temos que ficar sóbrios. Agora, tirando isso, nada nos difere dos outros, né? Então, eu não posso ter essa dificuldade de reinserção social. Esse tipo de prejuízo nessa compreensão afeta muita gente. Tem gente que sai da comunidade terapêutica desmotivada, achando que não vai ter oportunidade na vida, achando que está tudo perdido. É nesse sentido.
Tomada de decisões, já falamos disso extensivamente. É um dos principais prejuízos cognitivos da dependência química. O dependente químico, principalmente em uso, ele não sabe tomar decisões. E quando toma decisões, toma péssimas decisões. Né? Normalmente o dependente químico ele se esquiva de tomar as decisões. E os problemas vão se acumulando. Toda vez que eu fujo de um problema, e qual a maneira que a gente conhece mais fácil de fugir de uma dor, de um incômodo, de um problema? É usando sua substância de preferência. Cada vez que eu fujo do problema, o problema desaparece? Não. Pelo contrário, provavelmente ele se torna maior. Né? Então, a tomada de decisões, que eu já falei também, né, que é uma das funções mais especiais, né, do ser humano, que está acontecendo aqui no córtex pré-frontal, ela é fortemente prejudicada pelo nosso uso. E não quer dizer que permanecer alguns meses em sobriedade dentro de uma comunidade terapêutica vai restaurar totalmente isso, se você não se comprometer aqui dentro a aproveitar tudo que é oferecido para isso. Isso chama-se reabilitação cognitiva. Por que de vez em quando, durante as nossas sessões neuropsicopedagógicas, eu dou, por exemplo, alguns testes psicométricos, problemas de lógica? É justamente para isso. Para exercitar, né, o córtex pré-frontal e vocês irem saindo daqui já preparados para resolver problemas mais complexos lá fora. Né? Comunidade terapêutica não é só ficar esperando o tempo passar aqui dentro para dar os seus 3 ou 6 ou 9 ou quantos meses que seja, não importa. Não é só esperar o tempo passar. É trabalhar a mente. Cara, a gente só recupera o que perdemos quando nós exercitamos. Se eu tenho dificuldade de memorização, eu tenho que ler mais, praticar jogos da memória, fazer coisas onde eu vou exercitar a memória. Se eu tenho dificuldade de falar em público, eu tenho que me propor a fazer uma palestra. Eu tenho que fazer um movimento oposto. Lembra que eu falei numa palestra, a gente estava falando sobre 6º e 7º passos, que eu falei, isso aqui é uma analogia, que a única maneira de expulsar um defeito é praticando a virtude oposta? Sim. Aqui vale a mesma coisa, certo? Para readquirir uma habilidade cognitiva, eu tenho que treinar justamente aquilo aonde eu tenho dificuldade. Tranquilo? Agora, depois de tudo que nós vimos nessas aulas, especialmente nas últimas 2, onde falamos sobre funções psíquicas humanas, para que nós aprendemos tudo isso? Por isso daqui. Porque a avaliação das funções mentais é essencial para definir estratégias terapêuticas. Quando eu percebo, né, alterações diferentes em diferentes acolhidos, o plano terapêutico individual ou o plano de atendimento singular dele vai ser diferente. As mesmas coisas que funcionam para você podem não funcionar tão bem para você. Então chega um certo ponto do tratamento, no início ele é mais ou menos igual. Porque a primeira coisa é o quê? A estabilização. Depois o tratamento começa a divergir. Vocês já perceberam aqui que para algumas pessoas eu peço algumas tarefas, para outras eu peço outras? Existe uma razão para tal. E essa razão foi porque alguma coisa foi observada, né? E não apenas eu, mas toda a equipe em conjunto acreditou que para fulano de tal, exercitar aquela função naquele momento talvez seja útil para a reabilitação cognitiva de tal função mental dele. Posso fazer uma pergunta, professor? Deve. Dessa estabilização que você falou e depois dessa divergência que acontece aí, você consegue dar continuidade depois que esse indivíduo aí continua no tratamento, por exemplo? Ele se estabiliza, diverge, e daí o que acontece depois? Por exemplo, no indivíduo que permanece no tratamento, por exemplo. Por um indivíduo que permanece no tratamento? Isso. É justamente o que eu estava falando, assim, muitas vezes eu vou começar a cobrar, entre aspas, de você coisas que eu não cobro dele. Eu vou pedir para você
me ajudar em tarefas que eu não peço ele para me ajudar, mas posso pedir ele para me ajudar em tarefas que eu não peço você para me ajudar. Sabendo que ele dá conta ou não? Sabendo que ele precisa, não é dar conta a questão, é precisar exercitar. Gente, Sabendo que ele o objetivo nunca é conseguir, o objetivo é sempre tentar ao máximo. Equivale a dizer, cara, não importa a chegada, mas sim a caminhada. É sempre a caminhada que conta. E a caminhada é eterna, Mauro. Mesmo depois do tratamento, os senhores continuarão em recuperação lá fora. Se os senhores seguirem aquilo que aprenderam aqui dentro, vão encontrar suas próprias maneiras de continuar evoluindo cada vez mais. Entendi. Identificar riscos. Chega dentro de uma comunidade terapêutica, um acolhido, onde eu identifico nele alterações em funções mentais que podem sugerir algum risco, por exemplo, de autoagressão. Eu preciso de ter um cuidado maior com ele. Autoagressão é machucar a si mesmo. Né? Ou chega um acolhido que eu percebo indícios nele que naquele momento ele tem possibilidade de heteroagressão, devido a alterações de várias funções psíquicas, que os senhores agora já sabem todas elas. Eu preciso ficar, né, mais atento àquele caso também. Né? Então, identificar os riscos faz parte da anamnese, que é feita pelo conselheiro de independência química. E planejar intervenções individualizadas. Lembra que eu falei aqui de plano de atendimento singular? Paz. Né? Ou plano individual de atendimento, tanto faz a sigla que se usa, significa a mesma coisa. Significa que a partir de um certo ponto, né, o que está no prontuário dos senhores é igual até um certo ponto, depois torna-se diferente. Então, o conselheiro deve reconhecer sinais de alerta e encaminhar para avaliação especializada quando necessário. Ou seja, os senhores serão, vou repetir, falei isso já várias vezes, os primeiros a ter contato com o acolhido quando ele chega dentro da comunidade. Os senhores têm a responsabilidade de saber identificar todas essas alterações que nós discutimos até agora, para que isso seja encaminhado para os próximos profissionais. O psicólogo vai ter acesso a isso, o psiquiatra vai ter acesso a isso, e a partir daí vai começar a ser estabelecido realmente qual será o plano de acolhimento daquela pessoa. Sem essa anamnese inicial, isso não é possível. Ou vai ser feito de maneira inadequada. Claríssimo até aí? Claro. Bora lá. Agora vamos entrar num tema chamado psicopatologia na dependência química. Aspectos gerais da psicopatologia. A psicopatologia é o campo que estuda as alterações do funcionamento mental. Né? Psico, mente. Patologia é uma palavra que denota doença, né? Ou mau funcionamento. Correto? Então, incluindo distúrbios de percepção, pensamento, emoção, consciência, memória, comportamento e relações sociais. Ora, são as funções psíquicas. Seu objeto é descrever, compreender e interpretar manifestações psíquicas que se desviam do padrão saudável, permitindo identificar riscos, orientar intervenções e compreender o sofrimento humano. Prestem muita atenção nessa última frase. Compreender o sofrimento humano. Porque o que eu espero do recém-chegado? Instabilidade. Né? E se ela se manifestar na forma de agressividade para comigo, cara, eu tenho razão para ficar nervoso com isso? Então eu digo, o conselheiro em dependência química, ele tem que ter muita, mas muita cautela para lidar com o paciente. O conselheiro em dependência química, ele tem que ser capaz de tomar um tapa na cara de um acolhido e não revidar com violência. Agora, nós vamos entender uma parte super importante. Né? Aqui nós vamos entrar num ramo mais científico, né? Numa etapa mais científica do nosso aprendizado. Nesse momento, nós vamos aprender o que alguns neurotransmissores, não todos, porque existem muito mais do que esses, certo? Qual a função deles na minha mente.
no meu cérebro. Né? Então vamos lá. A ação direta dos neurotransmissores no cérebro. Aspectos gerais. Neurotransmissores são substâncias químicas que transmitem impulsos entre os neurônios. Nós vamos ver mais à frente, na apostila explica de maneira mais detalhada, como que acontece a sinapse. Mas entendam que a extremidade de um neurônio, ela não toca a do outro. Olha aqui, ó. Não toca. Esse espaço, entre aspas, vazio, o impulso elétrico não pode passar ali. Então é necessário que substâncias químicas específicas saiam de um lado e cheguem até o outro, né, causando um desbalanço, né, de potencial elétrico que faça com que o impulso continue sendo transmitido. Mas, enfim, qual é o papel dos principais neurotransmissores na nossa mente? Dopamina. Responsável por prazer e motivação. A gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, pelo seguinte. Eu diria que nem tanto pelo prazer. Né? Porque, é claro, a liberação de dopamina, ela causa aquela euforia inicial, né? Causa um certo prazer, mas o propósito principal da dopamina é a motivação. Serotonina, humor e bem-estar. Já ouviram falar de antidepressivos? Sim. ISRS? Inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Exemplos: fluoxetina, venlafaxina Esse tá e outros. Né? E por aí vai. Esses antidepressivos, eles impedem a recaptação, né, da serotonina, fazendo com que ela permaneça mais tempo na fenda sináptica, né, e isso estabiliza o seu humor e bem-estar. Sabe uma coisa que libera bastante serotonina? Chocolate. De preferência, chocolate amargo, 70% ou mais. Né? 50 gramas, ou acho que menos do que isso, de chocolate por dia, talvez seja mais eficiente do que você tomar sua fluoxetina de manhã. Mas, por favor, não parem de tomar o remédio, né? Senão vão falar que eu estou falando para vocês pararem de tomar. Eu mesmo tomo fluoxetina pela manhã. Né? Então é a noradrenalina. Ela é responsável por alerta e energia. Quando o cara fala, pô, tô na maior adrenalina, quando acontece uma situação de emergência, lembra que eu expliquei numa reunião, né, como que ocorre um evento ativador, aquilo dispara o seu sistema límbico, né, aí entra em ação a amígdala, o hipocampo, aquilo ali começa a ser comparado com situações de risco e eventualmente, se aquilo for avaliado de fato como uma situação de risco, vai ativar as suas glândulas suprarrenais e vai dar uma descarga, né, de cortisol e adrenalina no seu corpo para te preparar para a luta ou para a fuga. O grande problema é que quando essa coisa acontece e a ameaça não é real, eu posso reagir muito mal. É por isso que o córtex pré-frontal tem que interceptar o alerta automático e ver se ele é real ou não. O problema é que muitas vezes não dá tempo disso acontecer. É o que eu chamo de sequestro emocional, ou sequestro da amígdala. É aquela que você falou das janelas, né? Que vai comparar a última situação. Isso, Hipocampo. isso, exatamente, né? Exatamente, entra nessa parte. Uma das estruturas cerebrais que é ativada nesse modo de alerta é o hipocampo, que vai comparar aquela situação percebida ali com experiências passadas e classificar se aquilo é risco ou não. Sim. Né? Então ele atua ali em conjunto com a amígdala e outras glândulas do seu corpo que vão te inundar de hormônios, te preparando para lutar ou fugir. Certo? Só que nem sempre a situação ela pode ser parecida, mas não é a mesma. Né? Então é por isso que eu chamo isso de sequestro emocional, ou sequestro da amígdala. Mas enfim, voltando ao tópico, que a gente deu uma volta lá, né? Isso foi de uma palestra sobre terapia cognitivo comportamental que a gente estava tendo, que a gente falou sobre isso. Né? Então, noradrenalina, alerta e energia. GABA. Efeito calmante. Tem gente aqui que toma uma coisa que libera muito GABA. Clonazepam. Benzodiazepínicos, né? Eles atuam justamente aumentando a liberação desse neurotransmissor
o GABA, que tem um efeito de diminuição da atividade cerebral. E é justamente, lembra que eu falei que benzodiazepínico atrapalha as fases do sono? Sim. Tem certas fases do sono, que precisam do cérebro mais calmo, com ondas cerebrais mais suaves. Tem certas fases que precisam de mais energia cerebral, de ondas cerebrais, né? Uma maior amplitude, maior frequência. O problema é que o excesso de GABA acalma demais o seu cérebro e ele vai afetar justamente a fase N3 e N4 do sono. O que é isso? Vamos dar uma revisada geral. N1 é o pré-sono. É quando você começa a dormir ali, entendeu? Vai perdendo a vigília. Então você está entre o dormindo e o acordado. Você pode acordar muito facilmente com qualquer estímulo. Depois vem o N2. Bom, esse é o sono mesmo. Você já está dormindo, mas ele ainda é leve. É possível que você ainda acorde, volte a dormir e tal. Mas o cérebro já desacelerou, né? Quando chega na fase N3, que é a fase onde acontece o processo linfático que eu falei, a fase N3 é a fase do sono mais profundo, aonde o cérebro está praticamente funcionando no modo de energia mínima. Na fase N4, que acontece o sono REM, Rapid Eye Movement, vocês já devem ter ouvido falar disso, é a fase onde você está sonhando. Os olhos, Né? Você está sonhando. E é justamente quando você está tendo esses sonhos vívidos que as suas memórias estão sendo reorganizadas e consolidadas. Então, o que acontece? Os benzodiazepínicos encurtam a fase N3, que é responsável, né, pelo sono profundo e o processo linfático, e encurta a fase N4, que é responsável pelos sonhos vívidos e a reconsolidação de memória. E a fase N5 é a fase de pré-despertar, né? Ela é muito semelhante à fase inicial, o seu cérebro já volta, né, à atividade. É aquele momento onde você está entre o dormindo e o acordado de manhã cedo, que você já ouve o passarinho cantar, mas você ainda está meio sonhando, é aquele momento. Então, de N1 a N5. O grande problema dos benzodiazepínicos é que eles liberam GABA, inundam, né, o seu sistema nervoso central de GABA, diminui muito a atividade cerebral, o que encurta a fase N3 e N4 do seu sono, prejudicando a sua regeneração neurológica noturna. Legal. Dito isso, vamos seguir. Acetilcolina. Acetilcolina está relacionada à memória e aprendizado. É de extrema importância, né? De extrema importância. A acetilcolina depende de uma série de precursores, certo? Para que ela possa ser formada e liberada. A tiamina, a B1, é uma precursora da acetilcolina. Tiamina é a vitamina que usa para tratar alcoólatras. É a vitamina B1, né? Ela é precursora da acetilcolina. Então eu preciso dela para produzir acetilcolina. Eu preciso de acetilcolina para uma boa memória e capacidade de aprendizado. Se eu não me engano, também todas do complexo B12 também entram na memória também, né? O complexo B. Quando você fala complexo B, você está falando de B1 até B12. Isso. Né? E cada uma tem uma função específica. Né? E faltou falar de glutamato, que também está relacionado à excitação e memória. O glutamato, ele também aumenta, né, nas suas fendas sinápticas quando você usa substâncias excitantes, né, excitatórias. E responsável também por questões de memória. Né? E temos a endorfina, que é alívio da dor. Aí eu vou explicar uma coisa para vocês que talvez seja bastante interessante. Por que a síndrome de abstinência da heroína traz dores tão intensas? Porque ela anestesia a pessoa. Por quê? É porque a heroína, ela atua no corpo mais ou menos da mesma forma que a endorfina. Certo? E o seu corpo percebe que, na presença daquele agente externo, né, saturado daquele agente externo que atenua a dor e a sensação de mal-estar, ele não precisa produzir endorfina.
né? Então você para de produzir endorfinas. E mais que isso, além disso, né, a heroína bloqueia os receptores de endorfina. Então acontece duas coisas: bloqueio dos receptores de endorfina e diminuição da produção de endorfina. Consequentemente, você começa a sentir dor para tudo quanto é lado. Por que a gente sente dor? É porque você está sem endorfina. A endorfina controla. Se você não tiver endorfina no seu corpo, até os movimentos peristálticos do seu intestino doem. Articulações, né? Tudo dói, articulações, piscar dói, abrir o olho, a luz forte dói, tudo dói. Todo estímulo dói na ausência da endorfina, né? É por isso que a síndrome de abstinência de heroína é considerada uma das mais graves. Então isso que tudo que está acontecendo aqui tem endorfina cortando para tudo quanto é lado aqui. Os senhores estão sentindo alguma dor nesse momento? Não. Agradeçam a endorfina. Obrigado. Então beleza, deu para dar uma visão geral de o que serve cada um deles? Deu. Avante! Como diria... Como que é o nome daquele herói de Toy Story? Buzz Lightyear. É, Buzz Lightyear. Ao infinito. Ao infinito e além! É o astronauta, né? Não, sou da época que para o alto e avante. Aí, vamos lá, ó. A aula já está quase terminando. Classes de drogas e neurotransmissores principais. Isso é importante a gente saber. Estimulante. Dá exemplo aí de uma substância estimulante. Cocaína. Cocaína, né? Anfetamina, metanfetamina, né? Tem várias substâncias que são estimulantes. Desculpa a ignorância, mas não precisa de uma anfetamina. Anfetamina é uma classe de substância excitatória e ela é muito comum em medicamentos para emagrecer, Ah, tá. né? Por exemplo, Inibex, estimulantes. Dopamina e noradrenalina. Dopamina, motivação, prazer. Noradrenalina, energia. Drogas depressoras causam sensação, sedação e relaxamento. Exemplo de uma droga depressora: Rivotril. Rivotril, que é o clonazepam. Álcool. Álcool. Maconha. É? Depressão? A maconha, estimulante. a maconha não. A maconha ela é uma droga alucinógena e ela pode ter ciclos tanto excitatórios quanto depressivos, né? Vai depender muito do organismo e da condição que você faz uso da droga. Mas ela é considerada alucinógena, né? Opiáceos e opioides. Qual a diferença de opiáceos e opioides? Opiáceos é remédio. Opiáceos é remédio. Opioide é droga. Na verdade, uns são substâncias naturais e outras são substâncias sintetizadas em laboratório. Mas o efeito que elas têm é a mesma, né? Atuam na endorfina e na dopamina, causando analgesia, ou seja, anestesiam, né? E euforia ao mesmo tempo. Alucinógenos atuam na serotonina, causando alterações perceptivas. A serotonina não é aquela que traz sensação de bem-estar, né? Então ela causa essas alterações na percepção. Os seus 5 sentidos começam a sentir coisas que de repente não estão ali, né? São as alucinações. Você vê grama andando. Canabinoides. Ó, THC, tetrahidrocannabinol. Lembra que eu falei que ele imita os endocannabinoides e satura os receptores CB1? Né? Libera muito GABA e glutamato. E causa também, olha aqui, alteração da percepção. É por isso que eu disse que a maconha se enquadra nos alucinógenos. Porque tanto os que são, por definição, alucinógenos, como por exemplo, LSD, chá de cogumelo, chá de lírio, enfim, a boa e velha maconha, ó, THC, GABA e glutamato, alteração de percepção. Percebem que tanto nos alucinógenos clássicos quanto nos canabinoides nós temos alteração da percepção. É por isso que eu poderia perfeitamente enquadrar os canabinoides junto dos alucinógenos, né? Aqui está dividido por razões didáticas. Elas são depressoras? Por causa do GABA, talvez eu diria que talvez cause esse ciclo de depressão. Mas só que o glutamato é excitatório. É excitatório.
Então é por isso que eu digo que depende da situação. Depende da situação. Então tem gente que fuma maconha e fica agitada. Tem gente que fuma maconha e vai dormir. Aí depende da situação. Depende do organismo de cada um. Depende da situação, onde é consumida. Depende de uma série de fatores. Então eu não posso dizer que a maconha é por si nem uma substância excitante e nem depressora. Vai depender da situação da pessoa e de uma série de fatores. Ficou claro? Claro. Dissociativos. Libera muito glutamato. Causa dissociação e amnésia. Tá vendo aqui, ó? Associação O vidrinho? Cola. Não, cola seriam solventes, né? Dissociativos inundam você de glutamato. Drogas dissociativas são uma classe de alucinógenos que distorcem as percepções visuais e auditivas, criando uma sensação de distanciamento, despersonalização ou desconexão do corpo e do ambiente. Podemos citar, por exemplo, ketamina, PCP, DXM e algumas outras. Elas atuam alterando o funcionamento cerebral, separando a mente da realidade física, como distorção de tempo, cores, sons e visão. Usuários relatam sensação de flutuar, sair do corpo ou vivenciar um sonho acordado. Então, quando estamos falando do álcool, temos que levar em consideração o seguinte: na intoxicação aguda, que é o momento da embriaguez, você tem desinibição, fala arrastada, ataxia, agressividade, prejuízo do juízo crítico, que é aquele bêbado sem noção, que a gente já cansou de ver, e talvez até de ser, né? E blackout, que é aquela amnésia lacunar, de momentos específicos, né? Lembra quando eu falei da vodka Bauhaus? Pois é, a vodka do estudante. Efeitos a longo prazo: depressão, ansiedade, demência alcoólica, síndrome de Korsakoff, que é causada pela deficiência na assimilação de tiamina ou vitamina B1, porque o álcool interfere nesse processo, né? A gente fez até aquela brincadeira que Korsakoff tem nome de vodka, né? Incluem também a depressão, a ansiedade, demência alcoólica, que está associado inclusive com encolhimento encefálico, né? E risco de suicídio. Cocaína e crack. Bom, Mais comum, sim. o que acontece na intoxicação aguda? Euforia, hiperalerta, lembra quando eu falei do hiperalerta? Sim. Paranoia, delírios persecutórios, agitação psicomotora, né? A longo prazo, psicose induzida, depressão pós-uso, ansiedade, prejuízo cognitivo e comportamento impulsivo. Quando eu digo efeitos a longo prazo, cara, você já não está sob efeito da droga, mas isso aqui, ó, Já ainda está pode sendo estar escravo acontecendo, dela. né? A psicose. Psicose induzida. Ou seja, uma pessoa que antes não era psicótica tornou-se psicótica devido ao uso excessivo de uma substância. No caso aqui, estamos falando de cocaína e crack. Vou falar. A mistura de álcool e cocaína é extremamente perigosa, porque o fígado metaboliza as duas substâncias simultaneamente, criando um novo composto químico que não está escrito aqui, mas chama-se cocaetileno, que é altamente tóxico. Então, o fígado vai estar metabolizando as duas ao mesmo tempo e vai produzir um novo composto chamado cocaetileno, que é absurdamente tóxico, né? Então, beber e cheirar é muito pior. Ô Vlad, você pode definir psicose? Posso. Quando a gente fala de... Aí eu vou trazer um pouco de algo que você já sabe, né? Freud, quando fala dos nossos conflitos psíquicos, ele fala que a origem das neuroses se encontram no passado, né? Depois, com a contribuição de outros autores, né, compreende-se hoje, de uma visão mais complexa, que a causa das neuroses, eu estou falando de neuroses, tá? E está tanto no passado quanto em relação às nossas projeções para o futuro, né? Neurose é uma coisa,
Psicose é outra. Neurose são situações inerentes à existência humana. Todo mundo tem um pouco de neurose. Não é verdade? Psicose já é doença. Percebe a diferença? Então, psicose, por exemplo, esquizofrenia. É uma psicose. É uma psicose. Né? Então vamos entender a diferença. Neurose não é psicose. Neurose eu trato com terapia, com psicólogo. Psicose eu trato com psiquiatra, porque é um desequilíbrio neuroquímico no meu cérebro. Eu achei que a neurose vinha em surto com uso. Não, neurose é outra coisa. Né? Estamos falando de psicose. Então, Né? eu achei que a neurose vinha com surto. Não, Com querido, uso. você não precisa usar para ter neurose não, querido. Achei que a psicose era uma coisa que já Deixa eu te vinha falar. só com... Todo ser humano é neurótico. Ainda mais nesse século, né? Ainda mais. Já Né? Só potencializa Todo mais, né? ser humano é neurótico. As neuroses são inerentes aos nossos conflitos internos. Ainda mais sendo Né? As nossas relações com o passado, preocupações com o futuro, é isso que causa as nossas neuroses. É um processo natural da existência humana. Psicose é doença. É diferente. Né? Ficou tranquilão? Tranquilo. Hoje eu dou uma Opioides. colega nosso que eu não... O que acontece na intoxicação de opioides? Vamos generalizar os opioides aí. Heroína, morfina, né? Codeína. Tem um remédio chamado Paco, que é paracetamol com codeína, que muita gente, por um Já processo tomei. caseiro, consegue extrair a codeína, né? Para poder injetar aí a codeína pura. É altamente não recomendável, viu? Tem ainda uma droga muito pior, chamada desomorfina, certo? Ou crocodile, Ah, eu já vi isso aí no certo? Fantástico. E velho, ela é tão letal, ela vai apodrecendo literalmente a carne, né? Começa a cair os pedaços de carne. Tem casos, cara, onde o cara tá com metade do osso do crânio exposto, osso do braço exposto. Qual que é a onda desse cara? Então, usando A onda é que ela é tão viciante, ela é muito mais viciante, por exemplo, do que a heroína. Nossa E a heroína já é uma droga difícil de você se livrar. Imagina, compare ela ao fentanil, que tem um efeito 100 vezes maior do que da heroína. Hoje em dia a gente nunca sabe exatamente o que é que está na droga que você compra. Cuidado. Para de usar. Antigamente você sabia que droga X era X, droga Y era Y. Hoje não se sabe o que vem ali. O crack nunca mais foi crack desde quando chegou. Aí, ó. Em 1990. Não vem ao caso, mas o crack, na verdade, ele só exige duas substâncias. Cloridrato de cocaína e bicarbonato de sódio, na presença de umidade e calor. Certo? Aí você transforma um sal, que é o cloridrato, numa base livre, né, que é fumável, sublimável. Mas hoje em dia, eu tenho certeza que tem muito mais coisa lá no meio. Então vamos lá, voltando aos opiáceos. Opioides. Intoxicação aguda, eu vou ter euforia ou apatia. Depressão respiratória, por isso o grande risco de overdose, de morte, né, para usuários, né, de heroína, principalmente via injetável. Eu posso usar heroína, né, cheirada, fumada ou injetável, né? Mas o risco de depressão respiratória é muito grande, né? Agora perceba que eu posso ter tanto a euforia quanto a apatia. O cara pode tanto ficar eufórico quanto ficar apático. Efeitos a longo prazo: depressão, anedonia. O que é anedonia? Dificuldade de sentir prazer. Dificuldade de sentir prazer e motivação nas coisas. Isso. Nada, absolutamente nada te interessa. Tudo tá ruim. Por que você não Né? lado? Outra coisa, maconha também causa anedonia, tá, gente? Prejuízo cognitivo e risco de overdose, né? Principalmente por causa disso aqui, ó. Depressão respiratória. Olha lá, ó, anfetaminas e MDMA. Intoxicação aguda, euforia, hiperatividade, paranoia, taquipsiquismo. Muito semelhantes, né? Não,
das drogas excitatórias, como a sim, cocaína, por exemplo. Do uso, né? Efeitos a longo prazo. Psicose. Depressão severa. Ansiedade e prejuízos de memória. Principalmente para quem usa isso aqui, ó. MDMA é um destruidor da memória. Frita o cérebro, né? Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá. Vamos falar agora de alucinógenos. Intoxicação aguda. Alucinações, é por isso que chama alucinógeno. E o que são alucinações? Visão de coisas que não são reais. É quando você tem uma percepção na ausência de estímulo, que é diferente Ilusão. da ilusão, que é uma interpretação errada de um estímulo que existe. Sinestesia, sabe o que é sinestesia? É a mistura dos sentidos. É quando você, por exemplo, vê uma cor e sente um gosto. Isso. Ou ouve um som e associa a uma cor. É a mistura dos sentidos. Certo? É uma alteração dos processos cerebrais que faz com que os sentidos que deveriam ser processados em uma área sejam processados em outra. Efeitos a longo prazo. Flashbacks. Principalmente para quem tomou muito LSD e chá de cogumelo no passado. De vez em quando o cara simplesmente dá uma surtada, assim, é um flashbackzinho. Volta a sentir o que ele sentiu naquele momento que ele estava drogado, mas é rápido e passa. Né? Comigo nunca aconteceu, graças a Deus. Né? Depressão severa. Ansiedade. Despersonalização persistente. Gente, Já quebrou. preocupante, né? Despersonalização persistente. Perda da personalidade. Perda da identidade. Risco de overdose também. Risco de overdose eu incluiria em todos, exceto solventes e inalantes. Exemplos. Cola de sapateiro, tiner, benzina, por aí vai. Clorofórmio. Loló. O princípio ativo da loló é o clorofórmio, só que é normalmente 30% de clorofórmio e 70% de álcool, porque o clorofórmio puro é muito forte, né? Mas enfim, euforia, tontura, alucinações e comportamento desorganizado. Isso é muito comum, o tal do comportamento desorganizado e as alucinações. Eu uma vez, há muitos anos atrás, eu estava trabalhando na empresa do meu pai, que era uma gráfica, uma serigrafia, e lá tinha muito thinner, né? Eu estava cheirando uma estopa de thinner no banheiro. De repente, cara, eu comecei a ver umas sombras assim, e a parede fechando em cima de mim, eu meti o pé na porta e saí correndo, meu primo estava do lado de fora, ele falou, que é isso? Eu falei, o capeta tá lá no banheiro! Sacou, velho? Ninguém entendeu nada, né? Efeitos a longo prazo. Gente, presta atenção. Danos neurológicos irreversíveis. Irreversíveis. Demência tóxica. O que é demência? Perda da memória. Demência é um prejuízo, Eu falei, comprometimento é uma grave alteração de qual função? É a coisa que. É prefixo de negação. Mente é a sua mente. É Negação da mente. É a perda gradual das capacidades cognitivas, inclusive daquelas adquiridas ao longo da vida. Isso. Né? Bem completo. Demência. Só pode- Alterações de personalidade e risco de overdose. Por parada respiratória também. Meu irmão morreu. Né? Solvente pode causar. Meu né? irmão morreu de overdose de loló. Pois é. E cocaína junto. Né? E por isso eu digo, Deus! Conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje funciona se eu praticaremos. Recuperação! Força! Coração. Força! Recuperação! Força!